moçada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Eu tô muito animada porque a gente vai começar mais uma programação. E aí, todo mundo animado? Vamos fazer uma oração pra gente começar? Feche os seus olhinhos, concentre-se, porque vamos falar com Deus. Papai do céu, nós te agradecemos por mais esse dia, pela saúde, pela vida, por Jesus Cristo nos amar demais. Nos ajude a prestar bastante atenção e aprender mais o Senhor nesse dia. Amém! Olá, criançada! Mês de outubro já, hein? Nossa, esse é o mês da Reforma Protestante e um dos grandes lemas da Reforma que ficou consolidado ao longo da história é o que nós vamos ensinar para vocês através dessa música. Já ouviram falar dos 5 solas? Eu vou ensinar para vocês. Repete comigo. Sola, fide... Opa! Mas que isso, tio Ed? Que língua é essa? É latim, tá bom? Eu vou traduzir para vocês, olha só. Sola fide é somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. E sola Scriptura, somente as Escrituras. Vamos cantar? Você aprendeu? Vamos lá! Hoje é tempo de recordar a Reforma Protestante. Tantos homens Deus levantou, a sua igreja reformou. Sola fide, solus Christus, soli Deo glória, sola gratia, sola Scriptura. São 5 solas da Reforma, toda glória somente a Deus, que nos salva somente por graça. E na Bíblia ele nos revela, só pela fé, só Cristo salva. Sola fide, solus Christus, soli Deo glória, sola gratia, sola Scriptura. São 5 solas da Reforma, toda glória somente a Deus, que nos salva somente por graça. E na Bíblia ele nos revela, só pela fé, só Cristo salva. Aê! Aprendeu? Sola fide, solus Christus, soli Deo glória, sola gratia e sola as Escrituras. Gostaram? Aprenderam? Então vamos lá aprender mais sobre a Reforma Protestante. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica.
O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, Boa crianças! tarde. Oi. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês chegaram. Sejam bem-vindos a mais um Sábado Kids. Eu sou a tia Patrícia. Eu sou a Emily. E eu sou Giovana. E agora é a hora da História! E hoje nós estamos em festa, porque estamos comemorando, celebrando a festa da Reforma Protestante! Vocês sabem que festa é essa? Vocês conhecem essa história? Eu vou contar pra vocês. Mas antes disso, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, Orar. a nossa oração, né? Temos que conversar com o Papai do Céu. Emily vai fazer a oração pra gente, tá bom? Vamos acalmar o coraçãozinho e falar com o Papai do Céu. Sim. Papai do Céu, muito obrigada por esse Sábado Kids e que a gente possa aprender um montão de coisa. Abençoe todas as crianças que estão assistindo e que nada de mal aconteça com ninguém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, estamos hoje festejando, celebrando. Outubro é o mês que a gente celebra a festa da Reforma. Mas que reforma é essa? Eu vou contar para vocês. Há muito tempo atrás, um homem chamado Martinho Lutero resolveu que ele queria dedicar a vida dele para a religião. E ele foi para o mosteiro. O pai dele queria que ele fosse advogado, só que ele não quis. Ele decidiu que ele ia se dedicar à religião e foi para o mosteiro. Vocês sabem o que é mosteiro? Não. É um lugar que as pessoas vão para se dedicar à religião. Martinho Lutero fez isso. Quando ele chegou lá, ele começou a ficar com medo. Gente, as pessoas que estavam lá falavam para ele o tempo todo: Deus castiga. Deus, se você fizer isso, Deus vai castigar. Se você fizer aquilo, Deus vai castigar. Eles ensinavam que Deus castiga para ele. E ele foi ficando com medo daquilo. E sabe o que ele fez? Resolveu ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Porque, gente, eu vou contar para vocês. Naquela época, as pessoas não tinham o privilégio que a gente tem de ter a palavra de Deus na nossa língua, ter a liberdade de ler a palavra de Deus e entender. A Bíblia era escrita numa linguagem que as pessoas não entendiam. E aí, quem estava no mosteiro falava o que queria, falava para eles que tinham que fazer assim, assado. E Martinho Lutero, quando ele começou a ler a palavra e entender o que Deus queria realmente da gente, ele foi pensando: não é bem assim como eles estão ensinando, não. Teve várias passagens que chamou a atenção dele, e uma delas, né, tá lá em Romanos 1,17, que fala: o justo viverá pela fé. Aí ele pensou: se o justo vai viver pela fé,
Então, eu não tenho que fazer tudo isso que eles estão falando que eu tenho que fazer. Deus não vai castigar se a palavra dele está falando dessa forma. E aí, ele foi conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e resolveu escrever tudo o que ele estava aprendendo. E sabe o que ele fez? Ele não ficou com a palavra só para ele, não. Ele escreveu tudo que ele viu que estava errado e foi lá e colou tudo na porta da igreja. Foi muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Mas hoje nós vamos resumir um pouquinho disso que ele escreveu, desses ensinamentos que ele trouxe a respeito da palavra de Deus. Nós vamos falar das 5 solas, né? O que aconteceu? A primeira, Emily vai pegar pra gente, a primeira sola que ensina, o que ele trouxe de ensinamento pra gente? Somente as escrituras. Aí ele foi lá, pegou na porta da igreja, foi lá e pregou. Somente as escrituras. Por quê? As pessoas ensinavam coisas que não estavam na Bíblia. Ele falou, não, nós temos que seguir somente o que está escrito na palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? As escrituras. A segunda sola, que ele foi lá e também preencheu, né? Colou lá na parede, somente Jesus. A salvação, ela só ocorre somente com Jesus, por Jesus. Não existe outro intermediário, é somente Jesus. A nossa salvação é em Jesus. E aí, Giovana vai ler um versículo da Bíblia que traz essa verdade, né? A gente sabe que tem vários versículos, mas ela vai ler só um. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Cadê a Bíblia? Tá todo mundo aí com a Bíblia? Tá Quem com a não Bíblia pegou, já? corre, vai lá no papai e mamãe, pega a Bíblia pra gente poder ler junto aqui, tá bom? Nós vamos abrir o livro, qual é o... Lá em 1 Timóteo 2:5. Isso, vamos ler. Quem não consegue ler, pede pro papai e pra mamãe, tá lendo pra você aí do lado, tá Isso bom? mesmo. E a palavra de Deus diz assim, ó. Pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Isso mesmo, tá vendo? A palavra de Deus nos ensina, nós sabemos disso, mas naquela época, gente, eles nem todos sabiam. E Martinho trouxe a verdade para eles, né? Isso foi excelente. A terceira sola que ele trouxe, somente a graça. Ele foi lá e pregou também, na parede lá da igreja, né? Somente a graça. Porque, gente, a graça, ela vem de Deus e ela é de graça. Vocês acreditam que naquela época eles cobravam pela salvação? Isso mesmo, é de graça, não precisa pagar. E Martinho Lutero falou, olha, isso está errado. Ele protestou, isso não tá correta essa atitude. Porque a graça, ela vem de Deus e não é um dom nosso, ela vem de Deus. Não há nada que a gente possa fazer aqui que seja, que nos dê graça. Ela é um dom que vem de Deus, é Deus por nos amar que nos permite, né? Pela graça dele. E aí vamos lá, Emily vai ler também? Né, Emily? Qual é a passagem que você vai ler? Está em Efésios 2:8. Pois é pela graça que vós salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, a graça, né? E a nossa quarta sola traz pra gente, Emily, olha só. Como é que a gente consegue a salvação? Somente pela fé, né? A fé, né? Somente a fé nos dá a salvação. Isso tá lá no primeiro, né, versículo que eu falei aqui para você. O justo viverá pela fé. Então, nós precisamos acreditar na palavra de Deus para a gente ter a nossa salvação. É somente isso que Deus pede da gente, né? E eles ficavam lá inventando um tanto de coisa para poder as pessoas conseguirem a salvação. E Martinho Lutero protestou, contestou tudo aquilo. E a nossa quinta sola, muito importante, glória somente a Deus. Giovana, lê aqui o versículo que traz essa informação pra gente. Vamos lá, agora vamos abrir em 1 Coríntios 10:31. Que diz assim, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, tudo que a gente fizer tem que ser para a honra e glória do Senhor. E Martinho trouxe isso forte também nos ensinamentos que ele aprendeu na Bíblia e ensinou para as pessoas naquela época. E até hoje, né, nós estamos aqui celebrando, né, que graças a essa reforma, né, nós temos a liberdade de poder ler a Bíblia, entender
e saber trazer essa aplicação para a nossa vida, né? Martinho Lutero fez, né, contestou, protestou, por isso que o nome é Reforma Protestante, porque ele questionou tudo que estava sendo feito no mosteiro naquela época. E vocês acreditam, as pessoas de lá não ficaram satisfeitas e felizes com ele, não. Sabe o que aconteceu com Martinho Lutero? O quê? Ele foi expulso de lá, né? E ainda tiveram pessoas que queriam atentar contra a vida dele. Ele teve que se esconder na casa de um amigo dele para poder conseguir se salvar. Imagina só, né? Porque inicialmente as pessoas não deram muita atenção para aquilo que ele fez. Mas quando a população foi lendo, entendendo o que estava acontecendo ali, aí ia seguir os ensinamentos de Deus, isso gerou muita, como posso dizer, muita raiva, né, no coração das pessoas que estavam lá no mosteiro fazendo a coisa errada, né? Eles não queriam que Martinho Lutero revelasse a verdade da palavra de Deus. Veja só, Martinho Lutero, ele foi um homem exemplar, né? Ele buscou a palavra de Deus, ele não ficou somente para ele multiplicou a palavra de Deus, ele fez de tudo para que as pessoas tivessem acesso à verdadeira palavra do Senhor. E isso é um exemplo para a gente, né? Nós temos que também divulgar a palavra de Deus, a verdade. A gente tem que trazer a verdade, né? Nós temos que seguir esse exemplo de Martinho Lutero e mostrar para as pessoas a verdade, porque assim como, né, naquele tempo, existem pessoas que são enganadas, que não aprendem, não têm acesso à palavra do Senhor. Então, Deus nos usa, né, para poder levar a palavra dele também. Então, a gente tem que falar a verdade para as pessoas, para que as pessoas busquem a salvação em Jesus Cristo, não é mesmo? Sim. A nossa história termina aqui, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. Oi, crianças, vamos para mais uma oficina. Você vai precisar do seu kit aí, ó, a atividade do dia 31 de outubro, esse retratinho aqui, ó, esse encarte. Você vai precisar também, ó, que tá lá dentro, a fitinha e os recortes de EVA, cola e se tiver uma fita. Nós vamos fazer um quadrinho bem legal para lembrar os 5 solas que você aprendeu. Lembra lá? Somente a fé, somente as escrituras, somente a Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus. Você vai fazer um quadro criativo aí do jeito que você quiser. Eu vou colar EVA em todo o entorno aqui, ó. Em toda a volta da imagem com muito cuidado para não tampar. Eu vou colar essa fileira toda em cima, embaixo, dos lados e vou continuar preenchendo. Você pode fazer do jeito que você quiser, espalhado, juntinho. Ó, eu já tenho um pronto aqui que eu fiz aqui, antes de gravar. Aqui, prontinho o meu, eu vou só pegar um pedacinho de fita, colar o barbante, pronto. Posso pendurar na minha porta, no meu guarda-roupa, onde eu quiser. E aí, o seu também vai ficar bem legal? Eu espero, viu? Até lá!